Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pelo tempo, revisitando a história das ferrovias em nosso estado. Nosso destino é o Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão, localizado na antiga Estação João Pessoa, a Refesa, na Avenida Beira-Mar. A história das ferrovias no Maranhão é marcada por importantes momentos, como a construção da Estação João Pessoa, iniciada em 1925 e inaugurada em 1929, e a conclusão da Ferrovia São Luís-Teresina, em 1938. Mas quem nos conta a história é Cauane Santos, assessora do museu. O Museu Ferroviário ele foi construído em 2021, no final de 2021, e desde então a gente passa por um processo aqui de preservar a memória ferroviária e trazer um pouco mais sobre essa história, né, que algumas pessoas têm esse amor, têm essa paixão, viveram muito com o transporte ferroviário, mas não conhecem um pouco mais a fundo. O transporte ferroviário ele começa lá no final do século XIX, 1872, por aí, quando a gente vai ter os primeiros bondinhos sendo implementados aqui em São Luís, mas como uma forma ali de viabilização, de facilitar o deslocamento e também a interação entre as comunidades que a gente teria ao redor, né, e se construíram a partir das ferrovias. O museu é um verdadeiro passeio pela história, que nos leva desde sua inauguração até a sua transformação em museu em 2020. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita. O nosso museu ele é aberto de terça a sábado, a gente funciona das 9 até as 18 horas. As nossas visitas são totalmente gratuitas e aí qualquer pessoa que chegar vai ser atendida, vai fazer a visita mediada. E aí aqui a gente vai contar um pouquinho, o museu também é bastante interativo, então é bastante interessante para as crianças que gostam. Então quem quiser visitar, fique à vontade para conhecer um pouco mais. Cauane destaca ainda a importância de conservar a memória dos trens e estações que marcaram e trouxeram desenvolvimento para o Maranhão. Os trens, eu observo que ele tem uma relação muito assim, íntima com a população maranhense. Os trens eles desenvolvem isso, já que a maioria das comunidades se desenvolvem a partir dessas vias de trem. O principal exemplo que a gente tem é a estação de ferro de Rosário, né? Inclusive ela foi toda revitalizada e ela foi construída, a cidade de Rosário se desenvolve a partir desse trajeto, dessa estrada de ferro que é construída, então as comunidades começam a se alocar ali ao redor, né? E aí os trens também têm a questão da interação, entre a facilidade de chegar a alguns espaços que são, algumas localidades que são mais longes, mais distantes, e a gente vai ter também a principal questão que eu acho que é a memória afetiva dos maranhenses. Quando a gente tem João do Vale citando ali que ele peguei um trem em Teresina, ele traz muito dessa relação afetiva, de como era a ida, de como era a vinda, e ele brinca, né, até na música, que queimando brasa, porque naquele tempo as ferrovias eram a vapor, né? Então, todas essas características da ferrovia ele traz nas músicas. Então, eu acho muito interessante. Além de preservar a história, o museu oferece um espaço inovador, com um polo tecnológico para startups e uma sorveteria. É um lugar para toda a família se divertir. Sâmia conta um pouco sobre sua experiência após visitar o museu e as memórias levadas daqui. Eu gostei bastante, eu também porque eu gosto dessas histórias mais antigas, né, da cidade, que a gente pensa que é só um simples transporte, mas por trás do transporte tem muita história, né? E eu gostei, super recomendo. É sempre bom a gente estar agregando um pouquinho mais de informação e de como era o transporte mais antigo, né?